Olá, boa tarde. De acordo com dados do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, em 2021, 30 mil mulheres se encontravam presas. Em dezembro do mesmo ano, havia mais de 900 crianças no sistema prisional em todo o país e 159 gestantes. De olho em situações como essa, o Conselho Nacional de Justiça lançou um painel online que permite monitorar dados de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. A iniciativa vai ao encontro de decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema. Esse painel é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministros do Supremo Tribunal Federal declaram inconstitucional lei de Santa Catarina que isenta o pagamento de direitos autorais em eventos sem fins lucrativos. O ECAD alegou que a cobrança desses valores preserva o direito civil dos autores, principalmente a propriedade intelectual deles. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, admite que acordo de não persecução penal pode ser implementado em processos iniciados antes da vigência do pacote anticrime. E ainda, eleições 2022. Eleitores que não votaram no primeiro turno precisam justificar a ausência às urnas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, em julgamento no plenário virtual, atenderam a pedido do ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, e declararam a inconstitucionalidade de uma lei de Santa Catarina que isenta o pagamento de direitos autorais em eventos sem fins lucrativos. O voto condutor do entendimento foi do relator ministro Edson Fachin. Ele julgou que apenas a União pode legislar sobre o assunto. A lei estadual previa a isenção do pagamento de direitos autorais em músicas tocadas em eventos beneficentes. No questionamento apresentado ao Supremo Tribunal Federal, o ECAD alegou que a cobrança desses valores preserva o direito civil dos autores, principalmente a propriedade intelectual deles. Nesse caso, segundo o escritório, apenas a União pode legislar sobre o tema. No julgamento no plenário virtual, o relator, ministro Edson Fachin, acatou o argumento do ECAD. O ministro observou ainda que apenas quem cria a obra tem o direito de usufruir dos direitos autorais e somente ele pode abrir mão da cobrança. Todos os ministros acompanharam o entendimento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou mais uma vez o inquérito sobre supostas milícias digitais contra a democracia. As investigações devem seguir até pelo menos janeiro do ano que vem. Ao prorrogar o prazo de investigação por mais 3 meses, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou que há diligências em andamento. Essa já é a 5ª decisão do ministro que dá mais tempo à Polícia Federal para investigar a suposta existência de uma organização criminosa que usa a internet para tentar contra a democracia. O novo prazo começou a ser contado no dia 6 de outubro e vai até o dia 8 de janeiro. O chamado inquérito das milícias digitais foi instaurado em julho do ano passado, depois que foi arquivado outro inquérito sobre atos antidemocráticos a partir de abril de 2020. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que uma organização criminosa usa uma estrutura do chamado Gabinete do Ódio, que por meio da internet, de forma anônima, difunde informações falsas e ideologias para atacar políticos e o Estado Democrático de Direito. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, admitiu que o acordo de não persecução penal pode ser implementado em processos iniciados antes da vigência do pacote anticrime. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O acordo de não persecução penal é a possibilidade de substituir o processo criminal por outras formas de reparação dos danos causados com o delito. É uma alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crime. Na prática, o Ministério Público propõe ao investigado algumas condições para que ele não seja processado e tenha a punição extinta. O acordo surgiu a partir de 2019 com a lei do pacote anticrime e só pode ser realizado nos casos de crime sem violência ou grave ameaça,
com pena mínima inferior a 4 anos, desde que o réu seja primário. Não se aplica para os casos de crime hediondo equiparado, nem aos que envolvem contexto de violência doméstica. A discussão do caso concreto era saber se os processos iniciados antes de 2019, já com denúncia oferecida, poderiam ser alcançados com a realização do acordo de não persecução penal. Para o ministro Ricardo Lewandowski, por se tratar de norma mais favorável ao réu, deve ser aplicada de forma retroativa para atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso que ainda não tenham sentenças definitivas. Com esse entendimento, o ministro determinou o retorno do processo ao juízo de origem para o Ministério Público verificar a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo. O novo episódio do podcast Supremo na Semana comemora os 34 anos da Constituição de 1988. O documento mais importante da nossa democracia passou a ser chamado de Constituição Cidadã, não só por reafirmar os direitos civis e políticos dos brasileiros, mas também por trazer avanços que garantem o direito à saúde, moradia, educação, proteção à maternidade e à infância. Na última semana, a Constituição Federal completou 34 anos e a primeira parte da sessão plenária de quarta-feira foi dedicada para homenagear a Carta Magna, que ganhou, em parceria com os Correios, um selo e um carimbo pela relevância na ampliação aos direitos fundamentais. Podemos celebrá-la sob vários prismas. Como bem evidenciam as manifestações dos ministros desta casa, de ontem e de hoje, colhidas para esta comemoração, com destaque para a relevância do compromisso com as conquistas democráticas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A maior instabilidade institucional e a participação popular, exaltada sua força normativa, em especial na efetividade e na exigibilidade dos direitos fundamentais e sociais por ela ampliados. O podcast desta semana também aborda os principais assuntos em julgamento no STF. Entre esses temas estão os processos que tratam da paralisação do Fundo Amazônia e sobre a obtenção de dados de provedores de internet no exterior. Decisões do plenário virtual também estão no podcast, como a que manteve a proibição do desconto do imposto de renda sobre as pensões alimentícias. Nesse caso, o Supremo entendeu que quem teve valores descontados nas pensões pode pedir a restituição na Justiça. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a alienação judicial de vaga de garagem em condomínio deve ser restrita aos condôminos. A decisão foi tomada no julgamento de recurso interposto por um condomínio contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em execução fiscal, movida pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia. A Corte Regional considerou que seria possível a alienação de um box de estacionamento a pessoas estranhas ao condomínio, visto que a lei não teria criado nenhum óbice para a expropriação judicial desse tipo de bem. No recurso ao STJ, o condomínio sustentou que o TRF4 deixou de levar em conta a limitação presente no Código Civil, que prevê que as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na Convenção de Condomínio. A relatora na segunda turma, ministra Suzete Magalhães, destacou a ausência de precedentes específicos no STJ sobre casos de alienação judicial de vaga de garagem, mas lembrou que há precedente da 4ª turma que afastou a impenhorabilidade da vaga, definindo que se o bem pode ser alienado a outro condômino, pode ser penhorado e vendido em asta pública. A relatora ponderou ainda que tanto a doutrina quanto outros tribunais têm decidido no sentido de que, em tais casos, a asta pública deve se restringir aos condôminos.
Veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça lança painel com dados sobre mães, pais e responsáveis no sistema prisional. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então, houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça lançou o painel com dados sobre mães, pais e responsáveis por menores que cumprem pena. O objetivo é facilitar as políticas públicas para permitir que pais presos mantenham a convivência com os filhos ou dependentes deficientes. O painel reúne, por exemplo, informações sobre quantas mães estão presas com filhos em fase de amamentação ou que são responsáveis por menores. A medida visa viabilizar e aplicar as medidas determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça e Supremo Tribunal Federal ao determinar, nesses casos, a substituição da prisão no regime fechado por domiciliar. O painel deve ser alimentado pelos tribunais e pelo sistema penitenciário sobre a situação dos presos que são responsáveis por crianças de até 11 anos de idade ou deficientes. Nele é possível encontrar também quantas gestantes e lactantes estão presas, passaram por audiência de custódia e tiveram a liberdade concedida. A ferramenta é uma forma de garantir o cuidado com os vulneráveis, a convivência familiar e a dignidade no cumprimento da pena. Há também dados do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais sobre o número de gestantes e lactantes sob custódia em cada unidade da federação, além do total de filhos e filhas e as faixas de idade das crianças. De acordo com os dados do DEPEN, no painel de monitoramento, no ano passado, 30 mil mulheres foram presas. Em dezembro, havia mais de 900 crianças no sistema prisional em todo o país e 159 grávidas. E os dados mais recentes, que são de 2017, mostram que apenas 14% das prisões femininas têm espaço reservado para grávidas e lactantes. 3,2% têm berçário e menos de 1% têm creches. Ao reunir essas informações, o painel vai ajudar os magistrados a analisar os casos com maior eficiência e isonomia na substituição de prisões. Bom, e agora para a gente falar sobre o impacto dessa iniciativa, eu converso ao vivo de forma remota com a advogada Marília Brambila. Seja muito bem-vinda, boa tarde, um prazer, como sempre, falar contigo. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a toda a nossa equipe. Bastante interessante esse painel. Pois é, então adianta para a gente, é interessante e pode facilitar o cumprimento da lei, porque as medidas que essas mulheres, que esses responsáveis por menores têm, estão previstas lá atrás na Constituição, né? E vão ao encontro também de medidas do Supremo Tribunal Federal. Então fala para a gente qual é a importância desse painel. Rafaela, falando da nossa Constituição Cidadã, 34 anos, o nosso Supremo Tribunal Federal trazendo essa relevância, é um direito constitucional dessas crianças terem essa proteção integral. Independentemente da condição de suas mães, a própria Constituição garante que as mães irão permanecer com seus filhos durante esse período de amamentação. E é interessante, Rafaela, que esse controle que o CNJ institui é justamente para que aquele magistrado de primeira instância, ele possa estar ali no dia a dia, lembrando dessas mulheres presas. Então, é uma ferramenta, porque você imagina, nas comarcas de interior, o juiz tem várias competências. Ele tem competências de família, ele tem vários outros processos. Ele não tem só processos criminais. Então, essa ferramenta vai indicar na caixa do juiz,
Nós temos aqui uma mulher presa, lactante, amamentando. É possível substituir essa prisão? Então, é uma ferramenta interessante. E o CNJ vem trazendo ferramentas importantes para trazer a substituição de prisões. Lembrando, Rafaela, que a própria lei de execuções penais, ela prevê também uma progressão diferenciada para algumas mulheres também, com seus filhos, a progressão de 1/8 quando esse crime é praticado sem violência ou grave ameaça. Então, existe, junto com o Legislativo, assim como o Poder Judiciário, junto com o Poder Executivo, que cuida das prisões, uma força-tarefa para impedir que essas crianças estejam, de fato, encarceradas junto com as suas mães. E nós temos dados de 2017, mas são os dados mais atuais, que revelam que hoje apenas 14% das unidades prisionais têm um ambiente adequado para receber essa mulher presa, lactante ou gestante. Quer dizer, isso revela que a gente tem muito que avançar, né? Sim, Rafaela. E nesse momento é até importante que os juízes se conscientizem que nós não temos esses ambientes para proteger integralmente essas crianças, esses recém-nascidos. Lembrando, Rafaela, que há pouco tempo, cumprindo uma determinação internacional, nós impedimos que essas parturientes sejam algemadas. Então, a gente tem muito que avançar, muito mesmo. Então, eu digo que esses 34 anos, essas forças-tarefas, essas resoluções do CNJ têm sido muito importantes para que a nossa Constituição seja cumprida. Olha só, nós temos hoje, em média, 30 mil mulheres presas, né, dados do DEPEN. Quer dizer, é um universo, né, se a gente coloca com a quantidade de presos hoje, é um universo muito pequeno. A gente sabe que os desafios são inúmeros, mas a gente conversava aqui nos bastidores, temos orçamento para isso, né, porque é uma matéria, às vezes, um tanto polêmica, que não tem tanto ibope. Há também uma percepção da sociedade de que o encarceramento pode resolver muitas questões e não é bem assim. Então, na tua visão hoje, quais são os principais gargalos para que essas mulheres tenham condições dignas, mesmo encarceradas? Não só as mulheres, a gente sabe que todos os presos, né? Mas fazendo o recorte agora delas. Nós tivemos na matéria anterior o ministro Lewandowski determinando que o ANPP deve ser aplicado a todos os processos sem violência. A própria lei anticrime, Rafaela, ela traz aí uma perspectiva muito importante, uma alteração significativa ao próprio processo penal. Ela traz o juiz das garantias, ela traz o cumprimento da audiência de custódia, ela traz outros requisitos para prisão preventiva, ou seja, que seja encarcerado nesse país, Rafaela, quem realmente precisa. Aqueles que cumprem os requisitos dessa prisão provisória, aqueles que praticaram crimes graves, né, crimes hediondos ou equiparados a hediondos, e aqueles que podem ali cumprir as suas penas, ou aqueles que podem responder os processos em liberdade, sejam submetidos a uma persecução criminal um pouco menos evasiva, com um pouco mais de dignidade. Encarcerar não resolve, Rafael. Principalmente as mulheres, né? Porque nós já temos inúmeras determinações. Então, mais uma vez, esse painel do CNJ vai facilitar também nisso, né? A irregularidade ali, o juiz tendo esse raio-x, vai acelerar ou dar condições ou tirar essa mulher do sistema, né? Enquanto aguarda julgamento, por exemplo. Vai aparecer lá o íconezinho para os magistrados. Nós temos uma mulher encarcerada grávida, olhe para ela. Olha aí, maravilha. Muito obrigada, sempre um prazer conversar contigo. Da próxima vez aqui pessoalmente no STF, viu? Obrigada, Brambila, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. E você confere daqui a pouquinho no próximo bloco. Eleitores que não votaram no primeiro turno precisam justificar a ausência às urnas. Os detalhes em instantes, voltamos já. O sistema eletrônico de votação no Brasil foi instituído no ano de 1996. E desde então, não há qualquer situação comprovada que possa pôr em dúvida a confiança das urnas eletrônicas. O voto eletrônico é sim auditável, na medida em que os órgãos de controle e fiscalização contribuem com a Justiça Eleitoral para fins de declarar a aptidão das urnas eletrônicas para receber e colher os votos dos cidadãos. Quem não votou no primeiro turno das eleições gerais deste ano ainda pode justificar a ausência à Justiça Eleitoral.
A justificativa pode ser feita por meio da internet, pelo aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral. O primeiro turno terminou, mas as eleições ainda estão a todo vapor. Na verdade, agora, mais ainda. Isso porque teremos um período curto para o segundo turno, que acontece já no dia 30 de outubro. Nesta data, todos os eleitores devem voltar às urnas para escolher uma das candidatas ou um dos candidatos que concorrem aos cargos de governador ou governador e presidente da República. E é nessa hora que eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno podem ficar na dúvida. Será que existe um prazo para justificar a ausência? E mais, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Vamos lá. O eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. A mesma regra vale para a eleitora ou eleitor que não votar o segundo turno, ou seja, quem não comparecer às urnas nos 2 turnos deverá apresentar 2 justificativas à Justiça Eleitoral. Isso porque a cada turno de votação é uma eleição independente. Mas fique atento, isso não quer dizer que você não pode mais votar nessas eleições. Se você não justificou a ausência no primeiro turno, pode sim votar no segundo. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS, pelo sistema Justifica, que pode ser acessado nos portais da Justiça Eleitoral, ou pelo requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição, que deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral. Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro do histórico do título eleitoral. Se a justificativa for indeferida, a pessoa precisará quitar o débito. Lembrando que, de acordo com o Código Eleitoral, a eleitora ou o eleitor que não votar em 3 turnos consecutivos, não pagar a multa ou não se justificar no prazo legal, terá o título cancelado. Agora, um esclarecimento. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a campanha de conscientização de combate à poliomielite. A Corte somente proibiu propaganda política irregular em período eleitoral de pronunciamento do ministro da Saúde. O TSE concedeu o pedido do Ministério das Comunicações para a veiculação da campanha nacional de poliomielite e de multivacinação, de 1º de agosto a 9 de setembro deste ano. Na decisão, o tribunal permitiu apenas a identificação do Ministério da Saúde nas peças da campanha. Isso porque a Constituição da República veta a publicidade institucional que possa configurar o uso abusivo da máquina pública para a promoção do atual governo federal e que resulte em desequilíbrio na disputa eleitoral. Na véspera do primeiro turno das eleições, o TSE negou a solicitação para pronunciamento do ministro da Saúde em cadeia nacional de rádio e televisão sobre a cobertura vacinal contra a doença, uma vez que a medida fere o princípio da impessoalidade. O Tribunal Superior Eleitoral ressalta que não foi apresentado nenhum pedido para reforço ou ampliação do prazo de veiculação da campanha educativa anteriormente aprovada. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho realizou o 5º Encontro Nacional de Coordenadores e Supervisores de Centros e Núcleos de Conciliação da Justiça do Trabalho. O primeiro painel abordou o tema Reflexões práticas sobre o acordo extrajudicial e a mediação pré-processual. Participaram da mesa o juiz do trabalho Eduardo Henrique Brenan Dornelas Câmara, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco, a juíza do trabalho Deia Marisa Brandão Kubel Iuli, do TRT da 24ª Região em Mato Grosso do Sul, e a juíza Doroteia Silva de Azevedo Mota, do TRT da 5ª Região na Bahia. O segundo painel, que falou sobre a atuação da magistratura no Sejusc, mudança de paradigma, teve como palestrante a desembargadora aposentada Maria Inês de Cerqueira César Targa. O evento ocorreu em paralelo ao Seminário Internacional de Métodos Consensuais. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.